Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo 6. Versos de 1 a 10. Não, desculpem, de 11 a 17. O chamado de Gideão. Coloquei esse título nessa mensagem, o chamado de Gideão. É o mesmo título que essa versão bíblica também usa, e um subtítulo: Eu não sou a pessoa certa. É o que parece que Gideão está tentando dizer a Deus, né? Tantos problemas enfrentados por Israel naquela época, tempo difícil dos juízes, e Deus convoca Gideão, e parece que ele luta ali, tentando argumentar como quem diz: Senhor, não sou essa pessoa, procura outro. É muito difícil, eu não darei conta. E ali Deus mostra soberanamente que a escolha é dele. Não foi Gideão que se autoelegeu, autoescolheu. Da mesma forma, isso acontece conosco, cada um de nós, na salvação, e também quando Deus separa alguns de nós para o ministério. É a mesma coisa, a gente tem vontade de dizer a mesma coisa: Senhor, eu não sou adequado, eu não sou essa pessoa. Chama outro, Senhor. Então, leiamos a palavra de Deus pensando nisso. Verso 11. Capítulo 6, repetindo de Juízes, verso 11 a 17, chamado de Gideão. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu sou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Oremos. Senhor, renova a tua palavra em nossas vidas, nos fala, tua igreja, cada um de nós, chamados por ti, nos dá a mesma força, o mesmo poder, o mesmo Espírito, Senhor. Faz a tua obra em todos nós, em nome de Jesus. Amém. Apenas quero mostrar esse livro, recomendando aí para os vocacionados, como Adilson e outros talvez que surjam aqui na igreja, ou no nosso presbitério, quem sabe. Vocação Perigosa. Esse livro, acredito que Adilson já leu, André me disse que fez, acho que uma resenha essa semana, então está aí a dica para os que são chamados para o ministério, até mesmo os pastores, com certeza os pastores já no ministério também são público-alvo desse livro do Paul Tripp, Vocação Perigosa. Adilson, ainda dá tempo de desistir, Adilson. A vocação é perigosa. Quer desistir, Adilson? Ele certamente não quer. Então, meus irmãos, aquela época aqui dos juízes, estavam havendo muitas dificuldades no meio do povo de Deus. Cerca de 200 anos ali, depois da morte de Josué, até Samuel, e eram dias difíceis. As tribos sem uma liderança assim geral, cada tribo por si. E assim Deus levantou esses homens, 12 juízes, uma mulher no meio, a Débora,
interessante a gente observar que foi de cada lugar diferente, de cada tribo, espontaneamente, soberanamente, Deus escolhia. A gente olha no mapa, a gente vê numa tribo aqui, outra ali, era o Espírito de Deus trabalhando e chamando esses juízes para defenderem o seu povo do inimigo. E havia essa pergunta, né? Se Deus está conosco, por que tudo isso está acontecendo? Se Deus está conosco, por que os midianitas nos atacam? Por que roubam nossas colheitas? Não só os midianitas, mas outros povos. Não podia haver uma colheita em Israel, que eles vinham, acampavam, destruíam, roubavam. Era muito difícil. E Deus levanta um profeta para explicar o que era que estava acontecendo. Eram as maldições da aliança. Deus tinha avisado, se eles se afastassem da obediência do Senhor, todas aquelas bênçãos que lemos no início, lá de Deuteronômio, e várias outras promessas, elas seriam invertidas. Ao invés da bênção, seriam a maldição. E o povo de Deus estava provando aqui essa dificuldade por causa da idolatria. E assim Deus usou aquelas nações para trazer disciplina, correção e trazer o seu povo de volta à obediência, à renovação da aliança. Havia um afastamento de Deus, idolatrias. Capítulo 2, verso 10, diz que uma outra geração, após eles, se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem as suas obras, nem as obras que Deus fez em Israel. Então, era uma outra geração, não aquela que saiu do Egito, que viu Deus fazendo grandes coisas. Era outra geração que não conhecia a Deus. Deuteronômio, e esse livro aqui também, ele traz essa ideia de que uma geração deve narrar para outra geração os feitos do Senhor, quem é Deus. E aqui eu fico pensando em nossa geração, em cada um de nós. Será que nós temos narrado para a geração futura, para a geração dos nossos jovens, quem é Deus, o que Ele faz? Essa geração que sofreu ali os tempos dos juízes era uma geração que não conhecia mais a Deus. Isso é uma lição para os pais, para os pastores, para os presbíteros. Será que nós estamos ensinando à nova geração quem é Deus? Essa é a lição também de alguns salmos. Uma geração contará a outra quem é Deus. Gideão precisava, em certo sentido da palavra, conhecer melhor quem Deus era. Tanto é que no texto lido ele diz: Senhor, és tu mesmo que estás falando comigo? É o Senhor, né? Ali uma aparição visível do Senhor, uma teofania, o anjo do Senhor. Então Gideão ali, que já conhecia a Deus, mas quer uma confirmação. Ele precisava conhecer mais, era Deus mesmo, conhecer o caráter de Deus. Isso também é muito importante. Quando conhecemos a Deus, nós respondemos sim. Quando conhecemos a Deus, sabemos que a força é dele, sabemos que a glória é dele. Então é preciso a nossa geração conhecer quem é Deus. Às vezes a gente conhece as regras da igreja, o nosso culto, as nossas liturgias, tudo isso nossos filhos conhecem, sabem decorado. Até se cansam, mas às vezes não conhecem ainda quem é Deus. Quem é Deus, o que Ele fez. Se a nossa geração conhecer quem é Deus, estaremos cumprindo o nosso chamado pastoral, a nossa vocação perigosa. Perigosa porque existe comprometimento, sofrimento, muitas vezes mergulhar em abismos profundos para buscar essa geração tão rebelde como também é a nossa. Gideão precisava amar a Deus fielmente. Não há resposta de chamado sem amor a Deus. Tem que ser por amor, tem que conhecer o amor de Deus, servi-lo corajosamente e defender Israel dos seus inimigos. Em Juízes, Deus é chamado de o juiz de Israel. Um tempo instável, ignorância e pecados grosseiros. Josué morre aos 110 anos, os anciãos fiéis também morrem, e essa geração difícil se levanta, mas Deus
todo caso, estava ali misericordiamente levantando esses juízes. Nos versos de 1 a 10, que não foram lidos, mas eu quero dar uma passadinha rápida, nós vemos aí a situação tão difícil. 7 anos de opressão, Deus os entregou nas mãos dos midianitas. Ele chegava ao ponto de se esconder nos montes, nas cavernas, nas fortificações. E os filhos de Israel começaram a clamar a Deus. Está no verso 7. Talvez clamar pelo sofrimento, pela situação, mas como diz alguns autores, não arrependimento verdadeiro. Clamavam porque sofriam, clamavam porque estava difícil, mas não por amor a Deus. Aqui era uma falta de um arrependimento sincero. Era como se fosse só querendo vantagens de Deus, sem ser uma resposta de arrependimento. Mas Deus levanta um profeta e diz tudo o que estava acontecendo, dizendo que Deus tinha lhes tirado da casa de servidão, livrou dos seus inimigos, mas que eles não deram ouvido à voz de Deus. Então, veja, pela misericórdia, pela graça, Deus levanta um profeta, levanta Gideão. Então, isso nos mostra que é a graça. A graça de Deus não abandonou o seu povo, mesmo sem um arrependimento sincero, mesmo com aquelas dificuldades. Deus levanta um profeta, Deus levanta juízes. Já no verso 11 a 17, eu quero destacar, de forma breve, algumas outras lições desse texto e fazer algumas relações também com outros versículos da Bíblia. No verso 11, Gideão estava no lagar. Quero destacar e dar a entender como se fosse um dia comum da vida dele. Ele ali, debaixo da opressão, sofrendo, vai ao lagar, debulhar o trigo. Então, isso nos traz alguns pensamentos. Por exemplo, será que foi por isso que Deus escolheu Gideão, que ele era um homem forte, trabalhador? No tempo difícil, ao invés de estar reclamando, ele estava trabalhando, ajudando o pai, estava ali, trabalho duro. Mas não é por isso que Deus chama Gideão. Gideão se sente fraco, Gideão se sente incapaz, mas soberanamente Deus escolhe Gideão, o despertar é de Deus, não é na força de Gideão. Não é porque ele era trabalhador ali, enfrentando, ele estava na eira, ele estava no lagar. O lagar não era o lugar de debulhar trigo. O lagar era lugar da vinha, da oliveira, de esmagar o fruto para ter o suco, o vinho, o óleo. Mas Gideão estava trabalhando num lugar mais difícil. Ele estava tratando de trigo, deveria ser na eira, que era um lugar arejado, um lugar mais amplo, que ventilava, onde levava as impurezas ali do cereal. Não, Gideão, para se esconder, para guardar o trigo dos perseguidores, ele trabalha forçado, ele trabalha no lagar, que era coberto, talvez calor, escuro, muito mais trabalho. Esse era Gideão. E interessante, né? Nós devemos, muitas vezes, quem recebe o chamado de Deus vai ter que trabalhar como Gideão, em lugares difíceis. Ao invés de ir para a eira, Deus coloca no lagar e ele tem que trabalhar no escuro, tem que trabalhar ali sem ventos. Por isso que é uma vocação perigosa, muitas vezes. Mas não foi por isso que Deus escolhe Gideão, não. Foi porque Deus estava cumprindo a sua promessa feita aos patriarcas, e ali chama, desperta, fala, num dia de trabalho normal de Gideão. Às vezes Deus fala conosco assim, um dia normal da vida, e Deus fala, Deus nos convoca, Deus mostra a sua vontade, e nós entendemos que é Deus que está falando. Pisar uva no lagar também nos faz lembrar de Jesus no Getsêmani. O trabalhar de Deus em nós também, o nosso Senhor, ele foi esmagado ali no Getsêmani em nosso lugar. Sofreu até o fim, foi esmagado como uma uva ali por nós. E interessante que nós, obreiros, e toda a igreja é chamada também a morrer, é a nossa primeira missão.
como diz Ronaldo Lidório. Não sei se é a primeira, talvez não a primeira, mas uma das mais importantes ênfases da nossa missão é morrer para nós mesmos. Jesus é pisado por Deus, nós também somos pisados para dar uma uva, um vinho, o ministério que Deus tem para cada um de nós. E interessante, Adilson, enquanto Deus vai te usar, aonde quer que Ele te leve, né? Seja Cabaceiras, Boqueirão ou outro lugar que Ele permita você seguir durante toda a sua vida, você estará sendo um instrumento. Enquanto Deus te usa para abençoar outros, Deus vai estar te espremendo, trabalhando, te edificando, porque é assim a obra no obreiro e na igreja também. Então a uva tem que ser espremida para que possamos amadurecer, crescer e adorar a Deus e amá-lo e conhecê-lo. Já no verso 12, diz que o anjo do Senhor apareceu, a autorrevelação de Deus. O Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo. Isso faz toda a diferença. Se Deus não tivesse se revelado, nós não seríamos hoje crentes, não conhecíamos o nosso Deus. Foi Deus que se revelou a Adão, aos patriarcas, aos profetas, a Gideão. A palavra Ele nos deixou, é um Deus que fala, é um Deus que chama obreiros, é um Deus que o seu Espírito está ativo na igreja. Deus falou ali, claramente para Gideão, apareceu a ele. O Senhor é contigo, homem valente. Que nós todos possamos crer nisso. O Senhor está conosco. E aqui eu lembrei do presbítero Itiel, presbítero aqui da igreja, né, que muitas vezes dizia para Adilson, quando ele estava vexado, né, querendo fazer a obra, vamos abrir campos, não sei o quê, aí o presbítero dizia, calma, valente, calma, valente. Então, tudo tem seu tempo, né, Adilson? Chegou hoje o tempo, você teve que ter calma, teve que esperar no Senhor, então, ser forte, o Senhor é contigo, homem valente, calma, valente. Verso 13. A reação de Gideão, ele diz, ai, Senhor meu, o Senhor lhe disse, vai nessa tua força, significa o Senhor será a tua força. Gideão, não é na tua força, mas é na força de Deus. Vai, Gideão, te entregarei os midianitas. Não com um exército de 32 mil soldados israelitas, mas com 300 homens. O exército do inimigo tinha 31 mil, o de Israel 32 mil. Mesmo assim Deus disse, é muito. Os medrosos fiquem, desistam. Depois aqueles que beberem água, né, levando, que não vão até o chão, mas levem até a boca a água, só 300, para que o povo veja que foi Deus que deu a vitória, não a força do exército. Essa é a força que Deus estava prometendo ali a Gideão e a todos nós. Vai nessa tua força, ou seja, o Senhor será a tua força. A reação de Gideão, ai de mim, é a questão que eu falei no início. É como se ele dissesse, eu sou inadequado, eu não sirvo para a obra, não sirvo para ser pastor. Não, Senhor, se depender de mim eu não vou. Nós vemos também nos versos 22 e 23, quando ele também diz, a reação de Gideão. Viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse, ai de mim, Senhor, pois vi o anjo do Senhor e face a face. Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Porque ele viu ali na hora que o anjo do Senhor toca com o cajado e aceita aquele holocausto e desaparece, ele vê que é um milagre, ele vê a glória de Deus, ele pensa que ele vai morrer. Às vezes a gente se sente assim, quando Deus está nos chamando, a gente diz, eu não vou, Senhor, eu vou morrer, eu não aguento, mas vais, não temas, terás paz, Deus disse a Gideão também. No verso 15, a justificativa humana, comum. Minha família é a menor, a mais pobre de Manassés, é o menor da casa de meu pai, é muito comum. Saul disse a mesma coisa, Jeremias disse, não passe de uma criança, Moisés, não sei falar. É natural
que todos nós possamos temer e dar justificativas. Verso 16: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. 17: dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. E finalizando, quero apenas dizer mais alguma coisa sobre a história de Gideão. Foi o maior dos juízes. Retirou a idolatria de Baal como seu primeiro ato. Seu próprio pai era idólatra, então ele teve que ser corajoso para enfrentar a idolatria. Começando dentro da casa do seu pai, ele tirou ali aquela imagem e queriam matá-lo por isso. Que coragem! Ele passa a ser perseguido a partir dali muito mais. O anjo do Senhor apareceu a ele, nenhum outro juiz aconteceu isso. Séculos mais tarde, Isaías relembra a derrota de Midian por Gideão, narrada no capítulo 7 desse mesmo livro. É colocado Gideão em paralelo com Moisés. Veja como ele foi importante, ele que não era nada, não era capaz, mas Deus o usou. O povo procurava fazê-lo rei. Depois da vitória, o povo viu que ele era um homem de Deus e resolveram fazê-lo rei. E ele diz: eu não quero ser rei entre vocês. E aqui a gente vê a humildade desse grande homem de Deus. Ele não estava interessado em ser rei, ele queria servir a Deus. Então, é um dos pontos bonitos aqui na história de Gideão, quando ele diz: eu não quero ser rei entre vós. Por mais justo que fosse, o povo amava, o povo viu que ele era um homem de Deus e queria que ele fosse o rei, né? Seus filhos. Ele disse: nem eu, nem meus filhos. Nem eu, nem meus filhos. Que humildade, que momento importante na vida de Gideão, que nos mostra que nós devemos ser assim, servos, pastores servos, não com outros interesses. A Bíblia toda fala sobre isso. Tiago, pastor em Jerusalém, nos ensina que ele era servo de Deus e de Cristo, lá no seu livro, meio irmão do Senhor Jesus Cristo, e se identificou dizendo que era servo e escravo de Deus e de Jesus Cristo. A Bíblia nos mostra a história de Paulo também, que após o seu chamado e conversão, passa pelo menos 3 anos na Arábia, sendo humilhado, testado, se tornando um servo, para depois servir à igreja. Às vezes a gente pensa que é do dia para a noite. Às vezes se tornar um servo é um processo doloroso. Ser servo, disposto a muitas vezes mudar a agenda, como Paulo fazia. Queria ir para um lugar, Deus dizia não, ele obedecia. Alguém que está disposto a dizer: Deus, eu preciso da tua sabedoria, como Tiago recomendou. Peça a Deus quem precisa de sabedoria. Também Gideão fracassou gravemente em um aspecto quando ele fez uma estola sacerdotal de ouro. E eu quero finalizar lembrando isso. Um homem tão abençoado no ministério, não é? no chamado de Deus como juiz, mas houve um momento que ele fracassou. E aqui é um alerta, não é, para todos nós, que podemos fracassar e fracassamos, pecamos muitas vezes. Então, Gideão, com toda a sua boa intenção, humildade, quando ele vence ali os midianitas, ele não aceita ser rei, mas ele diz: eu quero as argolas, os brincos, os despojos, eu quero. E o povo estava disposto, entregaram ouro de melhor qualidade. E ele ali junta tudo aquilo e também ofertas pessoais e faz uma estola sacerdotal. E aí foi o erro dele. Ele, com toda boa intenção, fazendo algo, né, ali para a casa de Deus, que representava Deus, mas a história mostra que foi uma armadilha, que foi uma fraqueza. Depois o povo lá na frente começa a idolatria a partir dessa estola sacerdotal. Misticamente, em vez de buscar no templo, na casa de Deus, como era o mandamento, queria
fazer isso ali, no altar que Gideão faz. Então desvirtua e começa a idolatria, e é um laço para ele mesmo e para o povo. Veja como uma coisa boa pode se tornar má. É muitas vezes assim. Nós temos que ter cuidado. Às vezes uma coisa boa, o ministério pode ser um laço na nossa vida. Porque em vez de servir a Cristo, a gente se empolga com a glória humana, com a igreja de Deus, a gente confunde as coisas. O ministério que é para ser um serviço se torna uma glória. E aí é um laço. Uma estola sacerdotal se torna um laço. Nós devemos ter cuidado com isso. E, às vezes, como dizem alguns comentaristas, né, ele induziu, sem querer, bem como a ele mesmo e a outras pessoas, a idolatria. Todo Israel se prostituiu ali, a partir da estola sacerdotal, capítulo 8, 27. E é isso, meus irmãos. Às vezes, como disse alguns comentaristas que eu vi, às vezes a gente erra por isso, porque a gente imita o que os outros estão fazendo. É como se eu dissesse, pastor Érico é uma pessoa boa, se ele está fazendo isso, eu vou fazer também. Se tal irmão é uma bênção, se ele faz, eu faço. Aí às vezes é um laço, porque a gente está deixando de honrar a Deus para imitar o homem. E finalmente, Adilson. Alguns conselhos bem breves, práticos, e o primeiro deles, talvez o último, não esqueça da sua família, né? Pastoreie a igreja, mas pastoreie a sua família em primeiro lugar. Família querida, sua esposa que hoje está aqui, que tem lhe apoiado. Às vezes é necessário a gente parar o passo por causa da esposa. É melhor ir junto com ela do que se apressar demais e ela não ir junto conosco. Os filhos, o pastoreio, que Deus lhe conceda essa graça, e também você não confunda o ministério, serviço com glória humana dentro da igreja. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Façamos uma breve oração. Convido a irmã Socorro Teles a vir aqui se preparando enquanto oramos. Oremos, meus irmãos. Senhor, Tu és o mesmo Deus, como Gideão, nós queremos Te conhecer um pouco mais. Nós precisamos conhecer o Teu caráter, a Tua obra, o Teu Espírito, o Teu chamado, Senhor. Na verdade, todos nós nos sentimos assim, incapazes, inadequados. Tem misericórdia de nós, nos unge, nos ensina a humildade, nos livra do laço, Senhor, nos livra do erro. Perdoa nossos pecados, abençoa cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.